Olá, seja muito bem-vindo ao Histórias do Mausoléu. E no vídeo de hoje, vamos falar de algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Recentemente, com muitas obras do início do século XX entrando em domínio público, personagens que marcaram a infância de gerações começaram a surgir em versões, digamos, bem questionáveis de filme de terror. Ursinho Pooh, Peter Pan, até o Mickey Mouse acabou entrando nessa onda. Mas hoje, a proposta aqui é o oposto. E quando histórias que nasceram no horror, no macabro, no bizarro, acabam sendo transformadas em animações infantis, cheias de cores, piadas e personagens carismáticos? Acredite, isso aconteceu mais vezes do que você imagina. Então prepare-se, porque hoje vamos conhecer obras aterrorizantes que inspiraram filmes e desenhos infantis. E vamos começar com um caso que parece piada, mas é totalmente real. Em 1978, surgiu o filme O Ataque dos Tomates Assassinos, um longa que misturava terror, ficção científica e uma boa dose de absurdo proposital. A premissa era simples. Tomates gigantes, conscientes, decidem se revoltar contra a humanidade. Sim, tomates. O filme foi feito com um orçamento baixíssimo, efeitos especiais questionáveis e um humor tão nonsense que ele acabou se tornando um clássico cult. Agora, o mais curioso. Nos anos 90, essa ideia completamente maluca virou um desenho animado infantil. O terror foi deixado de lado, os tomates ficaram mais cartunescos, surgiram vilões caricatos e situações absurdas. Tudo pensado para crianças. Ou seja, algo que nasceu como uma sátira do terror, virou entretenimento infantil, provando que com criatividade suficiente, até um tomate assassino pode virar personagem de desenho. E agora, vamos entrar no território de Tim Burton. Em 1988, Os Fantasmas Se Divertem, ou Beetlejuice como você preferir, chegou aos cinemas trazendo um humor sombrio, visual grotesco e personagens que definitivamente não pareciam feitos para crianças. O filme fala sobre morte, vida após a morte e espíritos presos entre mundos. Tudo isso com uma estética bem caótica e até um pouco perturbadora. Mas mesmo assim, virou desenho animado. Na série infantil, Beetlejuice deixou de ser uma entidade imprevisível e quase ameaçadora para se tornar uma espécie de amigo excêntrico da Lydia. O tom ficou mais leve, os sustos viraram piada e o humor virou aventura. É aquele tipo de adaptação que te faz pensar: como deixaram isso passar? Bem, parece que funcionou, porque o desenho é lembrado até hoje com muito carinho por muita gente. Vejamos que brindes deliciosos eu e a Lídia daremos este ano. E agora, entramos em um caso curioso, que mostra muito bem como histórias antigas e assustadoras acabam sendo reaproveitadas de forma bem diferente no cinema infantil. A Noiva Cadáver de Tim Burton não surgiu do nada. A base do filme vem de lendas do folclore russo e do leste europeu. Histórias que misturavam casamento, morte e promessa feitas de forma descuidada. Uma dessas lendas conta que um jovem, durante um ritual, coloca um anel em algo que acreditava ser apenas um galho, mas que na verdade era um dedo saindo da terra. Ao repetir a frase do juramento 3 vezes, como exigia a tradição, algo inesperado acontece. O dedo começa a se mexer, o chão treme, e então uma mulher morta, envolta em panos rasgados, emerge da terra, encara o jovem e declara de forma assustadoramente direta: "Meu marido." A ideia central da lenda não era contar uma história romântica, mas servir como um alerta moral. Promessas feitas sem cuidado, especialmente em rituais antigos, poderiam ter consequências graves, até sobrenaturais. Quando essa história chegou às mãos de Tim Burton, o tom mudou completamente. O terror dá um lugar a um humor melancólico. A noiva deixa de ser uma figura vingativa e passa a ser uma personagem trágica e até carismática. Ou seja, o que era apenas uma história criada para causar medo e respeito pelas tradições,
se transforma em uma animação sensível, com música, romance e um visual estilizado. E diferente do que você possa pensar, a família Addams não nasceu para crianças. Ela surgiu lá nos anos 1930, em tiras publicadas na revista The New Yorker, criadas por Charles Addams. O humor era ácido, sombrio e cheio de ironia. Nada era explicado. Os personagens viviam em meio ao macabro, como se aquilo fosse completamente normal. Já décadas depois, a família ganhou séries, filmes e, finalmente, animações claramente voltadas para o público infantil. Os filmes animados recentes transformaram a estética gótica e o humor ácido em algo mais acessível, sem abandonar totalmente o espírito estranho da família. É aquele caso clássico onde o terror vira charme. Afinal, quem nunca achou a família Addams estranhamente aconchegante? Geralmente é um palhaço assassino que sempre aparece segurando isso. Agora um caso bem interessante sobre um dos maiores desenhos da história. O filme 13 Fantasmas, de 1960, fazia parte daquela onda de terror clássico, com espíritos, casas mal-assombradas e sustos criativos. A obra foi tão relevante que no início dos anos 2000 ganhou uma nova adaptação. Mas voltando lá para os anos 80, tivemos Scooby-Doo e os 13 Fantasmas, uma das fases mais lembradas do desenho. Aqui a ideia de capturar fantasmas foi totalmente adaptada para o humor. Os monstros assustam, mas logo viram motivo de piada. Afinal, Scooby-Doo sempre foi isso, uma porta de entrada para o terror. Ele pega tudo aquilo que deveria dar medo e transforma em algo confortável, previsível e engraçado. Talvez por isso funcione tão bem até os dias de hoje. No fim das contas, essas histórias provam uma coisa: o terror e o infantil não são opostos, eles caminham juntos há muito tempo. Contos assustadores sempre fizeram parte da tradição humana, principalmente como forma de ensinar, provocar e estimular a imaginação. Quando essas histórias são adaptadas, suavizadas ou reinterpretadas, elas não perdem sua essência, elas apenas ganham uma nova forma. E talvez seja por isso que muitos desses filmes e desenhos marcam tanto a nossa infância, porque no fundo, um pouquinho de medo sempre fez parte da diversão. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Histórias do Mausoléu e comenta aqui embaixo qual dessas origens você achou mais surpreendente. Nos vemos na próxima história. Até lá.